Faça do seu trabalho uma fonte de realização. Hoje é dia de aulão e eu sou Cris Silveira, especialista em comportamento, inteligência emocional, e tudo que eu faço aqui é para despertar em você a coragem, para te encorajar, para te inspirar a superar os seus medos e alcançar os seus objetivos. Isso faz sentido para você? Fica aqui. E hoje o aulão é sobre o quê? É para você que considera aí o teu trabalho uma fonte de estresse, de ansiedade, até mesmo de burnout. E chega, você está cansou dessa situação. É hora de transformar o seu trabalho em fonte de realização. Se isso faz total sentido para você, essa aula é para você. E por que é aula? Porque, gente, as coisas não acontecem magicamente. Não, a gente precisa aprender, a gente precisa desenvolver novos comportamentos. Bora lá? Qual vai ser o assunto de hoje? Como que vai se desenrolar? Nós vamos então falar do passo a passo. Primeira coisa, né? A gente vai trabalhar aqui 2 pontos. Um é comportamento. Seja uma pessoa DDD, e aí a gente vai abrir isso, né? Sobre a sua decisão, sobre o seu desejo e sobre a sua dedicação. E numa segunda etapa, sobre o plano. E aí, você vai perguntar, Cris, mas qual é o plano? Como é que eu faço isso? Vai estar lá na segunda etapa dessa aula. Na primeira etapa, seja uma pessoa DDD. Gente, ser uma pessoa DDD, desenvolver o comportamento DDD, eu venho falando desde muito tempo, há muitos anos, porque esse comportamento ele é fundamental para aplicar em todas as áreas da sua vida. Eu venho falando desde 2019 e eu vejo que assim, é isso, as pessoas que desenvolvem esse comportamento são as pessoas que conseguem transformações, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Mas o que é isso? São os 3 Ds para você lembrar aí. Primeiro D é o D do desejo, o segundo D da decisão e o terceiro da dedicação. Então vamos lá, o primeiro ponto aqui, né? Para que o seu trabalho seja uma fonte de realização, você precisa ter esse comportamento, ou seja, o primeiro é do desejo. Então você tem o desejo de que o seu trabalho seja uma fonte de realização? Você tem o desejo de que o seu trabalho seja um lugar bom, que te traga paz, que te traga alegria? Ou você fala assim, ai, o trabalho, né? Você vive aí numa exaustão, numa sobrecarga e você nem acredita que pode ser diferente. Então, o primeiro ponto é desejar. Então, se você não fez isso ainda, se você tem uma crença de que ai, a gente tem que sofrer mesmo, ó, você até trava aqui, né? A gente tem que sofrer mesmo. Não. Respira, pensa no seu trabalho como fonte de realização, como um local que você gosta de ir, como uma atividade que você gosta de fazer. Seria interessante se fosse assim, porque você trabalha a maior parte do seu tempo na sua vida. Se você está na idade produtiva, até porque se você é criança ou se você já passou dos 80 anos, você já não deve estar aqui nesse vídeo, já desligou. Então você que está aqui, eu sei que você está na idade produtiva. Nessa idade, você passa grande parte do seu tempo, provavelmente a maior parte do seu tempo, trabalhando. Seria interessante que esse trabalho fosse fonte de realização para você? Penso que sim, né? Então, o primeiro ponto é você desejar isso. E aí, um passo muito importante, identificar quais são os fatores que estão perturbando você. Você está vendo que eu estou olhando ali de lado, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo um acesso para você receber esse material. Tá bom? Então você vai identificar. Agora fica aqui, tá? Não é porque eu tô falando isso no começo. Então vai embora, depois eu leio o material, né? Você vai ler o material, vendo o vídeo, vai ser bem bacana. E aí você vai identificar os fatores que te perturbam. Quais são os fatores que hoje no seu trabalho são fontes de estresse? Muita cobrança, muita exigência, prazos apertados. Quem te cobra é o chefe, alguém de cima? São clientes internos ou são seus clientes externos? É o telefone tocando? Não, o telefone não toca mais, né? É o seu celular ali bombando, é o WhatsApp, e aí é e-mail e Telegram, tudo assim acontecendo, e tem que responder lá no Instagram e tudo quanto é lugar. O que te estressa hoje? O que te deixa assim, às vezes até com falta de ar, mas você fala assim, não é possível, você baixa a cabeça, você quer sumir. Quais são os fatores? Excesso de cobrança? Ou são pessoas? Ah, olha, que o meu trabalho é até legal, eu até me dou bem com essa cobrança, mas olha, aquela pessoa que senta ali do meu lado, não dá. Quais são os fatores? São pessoas? Se são pessoas, quem especificamente? Quais os nomes dessas pessoas? Você já percebeu que
como é aula, é adequado que você pegue papel e caneta, pega o seu caderno da realização, seu caderno da coragem, vai anotando. Porque enquanto eu tô falando, de repente você tem um insight, tem um pensamento. E esse anotar é super importante. Ah, não, Cris, o que mais me estressa no meu trabalho é o transporte. Então, por exemplo, você tá aí na cidade de São Paulo, por exemplo, numa grande cidade. Olha, e isso é relatado por muitos profissionais. Às vezes o trânsito te estressa mais do que o trabalho em si. Então, quem está numa grande cidade, por exemplo, eu já não moro mais na capital, mas morei muito tempo. Então, assim, gente, o deslocamento é algo absurdo. Seja de carro, aí o trânsito para, seja de ônibus, que aí tá todo mundo assim, paulista falando é na lata de sardinha. No metrô, então o metrô quando tá bem, tá ótimo. Agora, o dia que o metrô para, socorro, para e fica ali 20 minutos, 40 minutos. E aí alguém fica falando no microfone, mas não te dá uma informação assim, firme. E então, muitas vezes, o trânsito, se você está numa grande cidade, é uma fonte de estresse, não é nem no seu trabalho. E aí, quando você chega no trabalho, 2 horas depois, que o trânsito ficou parado, enfim, você já chega no estado emocional assim, abaladíssimo. O que é a fonte de estresse para você hoje? Você identifica? É pessoa, é cobrança, é o tipo de trabalho. Olha, eu não me dou bem com esse tipo de trabalho, não tá legal para mim, tá demais, tá fora do meu perfil. Será que é o seu trabalho? Então, assim, é o tipo de trabalho, é o local. Será que se você mudasse na mesma função, resolveria? Ou será que você teria que mudar de função, de atividade? Então, assim, lista, pausa o vídeo e lista quais são as fontes. Provavelmente você já sabe. Agora, se você nem sabe, gente, está na hora de parar para pensar nisso, é super importante. E aí, volta pro desejo. A gente está ainda no primeiro D. Poxa, eu desejo que, apesar de tudo isso, meu trabalho seja fonte de realização, porque não tá dando, olha, tá uma frustração, não dá. E aí a gente passa então para a parte do plano. Você tem um plano? Você precisa ter um plano. Você identifica os fatores que estão te perturbando. E aí você decide, não, eu quero que meu trabalho seja fonte de realização, que eu tenha felicidade, que eu tenha paz no meu trabalho. E aí, como é que vai de um lugar para o outro? Como é que trabalha para resolver esses fatores que estão te perturbando? Como é que trabalha para que o trabalho seja, trabalha para que o trabalho seja fonte de inspiração, fonte de realização? Você tem um plano para fazer esse caminho? Se a resposta é não, dificilmente você vai chegar lá. Você quer ir para um lugar, mas você não tem mapa, você não tem GPS, como é que chega lá? Não dá, né? Tem que ter um plano. E aí, no terceiro D, segundo D, né, da decisão, porque aí você tendo um plano, você vai tomar uma decisão. E aí o terceiro D é o da dedicação. Tem que se dedicar. Por quê? Muitas vezes você tem um plano, você sabe o que você precisa fazer, mas você não faz. Você sabe o que você precisa fazer, o que daria certo, e aí você até decide, eu vou fazer isso. Aí você começa, a primeira pedrinha no sapato, você já para. Tem que se dedicar, é o terceiro D, sabe? Sem o terceiro D, a coisa não acontece. Porque não é mágica. Para de acreditar em fórmula mágica. Olha, eu vou te dar aqui uma dica infalível que você vai transformar em 2 minutos o seu... Não, não existe isso. E a nossa geração, vamos combinar? Que a nossa geração é danada para acreditar em pílula mágica. Olha, toma esse remedinho aqui que a nossa geração é assim. Eu quero um remédio que assim, eu vou emagrecer sem fazer esforço. Eu vou emagrecer comendo pizza. Então a gente vai. E a gente acha que tudo se resolve assim. Tem que ter o comportamento DDD, que é o desejo, a decisão e a dedicação. E aí a coisa vai acontecer. Vamos para a segunda etapa, então. Tá, qual seria o plano? Você deve estar se perguntando, como é que eu faço isso? Talvez você esteja pensando assim, Cris, você não faz ideia de como é o meu ambiente de trabalho. Por isso que você acha que é, por isso que você diz que é possível. Não tem problema, mesmo sem eu saber como é o seu ambiente, eu sei que é possível. Bom, vamos para a segunda etapa, então, do plano. Eu vou trazer assim, gente, o plano é algo extenso. A gente precisa entender cada pessoa, a gente precisa entender a sua situação. Então, o que eu trouxe hoje aqui? Eu peguei a pérola da pérola da pérola, tá? Para que você possa começar esse movimento de sair da frustração para a realização, porque não dá para viver na ansiedade, no estresse. Gente, quantos profissionais à beira do burnout é o seu caso? Não dá, não precisa ser assim, ok? Então eu trouxe 3 pontos para você iniciar. Não estou dizendo que, olha, com isso aqui você vai transformar a sua vida. Pode ser, mas não se iluda.
É um processo. Você precisa ter o que? O comportamento DDD. Não basta desejar. Tem que trabalhar. Então, antes da gente ir para essa segunda etapa, tá gostando do conteúdo? Eu sei que tá, porque você chegou até aqui. Porque quem não tava já desistiu lá no primeiro minuto. Então já deixa seu like aqui. Teu like me ajuda bastante, porque o algoritmo ele vai entender que ele precisa entregar esse conteúdo para outras pessoas. Então já deixa o seu like. Se você tá pensando em alguém, tá você tem o seu trabalho, já encaminha, vai compartilhar e já se inscreve aqui no canal, porque tem conteúdo. A gente tem algumas listas aqui, algumas playlists, tem uma lista de emoções no trabalho. Eu recomendo que você vá até ela, tem alguns vídeos ali. E eu creio que isso pode te ajudar. Lembra? A minha missão, o meu desejo é inspirar você a ter coragem de fazer o movimento, de fazer a mudança que você precisa fazer. Um bom começo para o seu plano é identificar beleza. Porque quantas vezes você está reclamando? E como diz a palavra reclamar, é clamar de novo, né? Refazer, não é fazer de novo. Reclamar é clamar de novo. Então quando você reclama, ai, olha só, você está clamando, você está pedindo, você está solicitando mais daquilo. Então quanto mais você verbaliza, você enxerga coisas ruins no seu trabalho, mais disso deve acontecer. Você vai fazer se a coisa não está legal. Tudo bem, a coisa pode não estar legal, você vai olhar, você vai identificar, pronto, agora você vai o quê? Você vai agir. Para melhorar a situação, você vai identificar beleza. Então, se você parar agora com esse papel e caneta que está aí na sua mão e fazer uma lista de 10 coisas boas que tem no seu trabalho, você consegue? Você identifica? Quais são 10 belezas do seu trabalho? Gente, o teu trabalho, vamos ajudar aqui, vai. O teu trabalho te dá sustento. Você tem a grana lá no final do mês, se você é um CLT, se você empreende, você vende, você recebe. Então, o seu trabalho é fonte de sustento. Olha que beleza! Com o fruto do seu trabalho, você se veste, você come, você faz o que mais? É uma beleza, não é? E o que mais? Você tem no seu trabalho pessoas boas, você se encontra com pessoas boas que você não se encontraria se não fosse esse trabalho? É uma beleza. O que mais de beleza tem no seu trabalho? O seu trabalho ajuda alguém? Através do seu trabalho você colabora para que o mundo seja melhor através da sua atividade? O que tem de belo? Se você responder para mim, Cris, não tem nada de belo no seu trabalho, opa, é um baita sinal de alerta que está na hora de fazer uma baita de uma mudança. Não é verdade? Então assim, mas encontra quais são 10 belezas do seu trabalho, 10 coisas, eu costumo dizer coisa boa, né? Pense em coisa boa, então tá na hora de pensar em coisa boa. O segundo é você se aproximar de pessoas saudáveis. Sim, gente, o ambiente faz total diferença. As pessoas com as quais você convive te influenciam. E assim como você as influencia. Ai, porque eu sou blindado. Não é coisa nenhuma. Claro, a gente se blinda, a gente se protege, a gente se prepara. Mas não existe uma blindagem 100%. Então, nós precisamos nos aproximar de pessoas saudáveis. Porque o ambiente, quando eu digo ambiente, as pessoas mesmo, aquela pessoa que está ali do seu lado, faz total diferença na sua vida. Então, quais são as pessoas que você convive hoje no seu trabalho? E que você começa a perceber. Quando você, por exemplo, para de reclamar e começa a observar a beleza. Você começa a perceber que tem alguém ali que tá sempre reclamando. A pessoa já chega assim, você fala bom dia, ela fala bom dia pra quem? Então essa pessoa some, fica longe dela, tá? Se é possível, às vezes não dá, né? Dependendo de quem é. Mas, na medida do possível, se esforce de se aproximar de boas pessoas, de pessoas saudáveis. Saudáveis emocionalmente, até saudáveis fisicamente. Porque se você tá sempre próximo a uma pessoa que todo dia tá com dor de cabeça, aí não é todo dia, né? Um dia dor de cabeça, outro dia dor de estômago, outro dia dor na coluna. Olha, posso te falar? Essa proximidade não é saudável para você. Porque nós inspiramos, influenciamos e somos influenciados, inclusive na nossa saúde física. Então não é legal. Se você tem condições de procurar uma pessoa saudável, faça isso. Então, procure estar perto de pessoas mais saudáveis, que tenham conversas agradáveis, que sorri. Gente, pessoas que sorriem fazem total diferença no ambiente de trabalho. Então, um grande plano para você se sentir melhor no seu ambiente, parece até bobo falar isso, mas às vezes a gente não faz, a gente não se dedica a isso e a gente fica ali, cozinhando, perto de alguém. Dá um jeito, dá um perdido, mas não dá para ficar perto daquela pessoa que fica ali falando, que não é saudável, ok? Agora vem cá, e se essa pessoa é você? Tudo bem. Ó, já sabe que precisa mudar. Por quê? Se essa pessoa é você, você tá exalando. Como você passa um perfume? Quando você passa perfume, você exala. Aí no comportamento também. Se essa pessoa é você, você está exalando isso. Você está inspirando isso. E você está recebendo a mesma coisa. Então, se essa pessoa é você, ótimo, porque você
pode mudar você. Você não pode mudar o outro, mas você pode mudar você. Ótimo, parabéns. É hora de fazer a transformação no seu comportamento, ok? E um terceiro ponto importantíssimo que você pode fazer hoje é encontrar significado no seu trabalho. Qual é o sentido do seu trabalho para você? É uma questão filosófica, mas é. A vida passa também aí pela filosofia. Se você faz por fazer, talvez isso seja fonte de estresse para você. Quando você tem um trabalho que você detesta, gente, pronto, aí já estressou. Então você fala, não gosto do meu trabalho, eu não gosto do que eu faço. Pronto. Imagina eu, Cris, tenho pavor de sangue. Se eu tivesse que trabalhar num hospital, num pronto-socorro, gente, eu ia ficar muito estressada. Eu ia sim, seria uma fonte de muito estresse. Imagina se eu, assim, chegou alguém, tô no pronto-socorro, tem que ir lá, a pessoa chegou, sei lá, com a perna toda cortada e tinha que ir lá estancar o sangue. Não, primeiro que eu ia desmaiar no meio do caminho, né? Chegar. Mas seria uma fonte de estresse, de ansiedade, de frustração, porque aquela atividade não cabe em mim, não ia dar certo. E aí, a sua atividade é uma coisa que você gosta? É uma coisa que você detesta? Eu sempre falo, né, quando é um profissional de saúde, eu falo, acho lindo que você gosta, porque tem gente que brilha os olhos. Você é assim? Nossa, Cris, sangue, perna quebrada. Tem gente que brilha os olhos, isso eu acho maravilhoso, porque precisa, porque se dependesse de mim, não dava, né? E de repente, a sua atividade profissional tá te estressando. Você gosta do que você faz? Seja o que for, você precisa. Então, assim, qual é o significado do seu trabalho? Tem significado bom pra você? Ah, Cris, eu não faço o que eu gosto, tá? Mas hoje você precisa fazer o que você está fazendo. Dentro do que você está fazendo hoje, qual o significado você pode encontrar? Porque às vezes a situação em si, o trabalho em si não tem um significado. Ah, Cris, o que eu faço não é nenhuma coisa que eu gosto, mas também tudo bem. Agora, qual o significado você pode encontrar? E assim, procura, sabe? Às vezes é uma agulha no palheiro, mas se a agulha tá no palheiro, dá pra achar. Então, precisa encontrar o significado. Quando você encontra significado, ou quando você dá um significado, porque às vezes você não encontra, você cria um significado. Gente, é outro nível, sabe? Como eu falo assim, é outro nível. Você realmente muda a situação. Muda completamente. Agora vamos fazer umas considerações finais aqui. E deixa eu já te falar, fica até o final, porque eu tenho uma surpresa maravilhosa no final pra você, tá bom? Então vamos lá. Considerações finais aqui, rapidinho. O seu trabalho precisa te adoecer, porque se o seu trabalho tá te adoecendo, estresse, ansiedade, dor de cabeça todo dia. Você já se perguntou? Meu trabalho precisa me adoecer? Provavelmente a resposta é não. Porque se o seu trabalho está te adoecendo, tem alguma coisa errada. Ontem você precisa fazer uma mudança. Ah, não dá pra mudar ontem. Vai, então agora, nesse momento. Ou você vai ficar adoecendo até quando? Ai, não, porque quando eu me aposentar, é o que eu falo. Então eu vou deixar pra amanhã. Não sei se amanhã vai chegar, porque se você continuar nesse ritmo, não sei se teu coração aguenta. Então, assim, tem alguma coisa de errado. Se você está adoecendo, hoje precisa transformar alguma coisa. Mudar o ambiente ou atividade, alguma coisa precisa ser transformada. Segundo, encontrar a realização. É a chave para a realização. Oi? Não li errado, não. Foi isso mesmo que eu escrevi, é isso que eu tô lendo. Encontrar a realização é a chave para a realização. Porque não é mágica. Você precisa encontrar a chave para que a realização aconteça. E é uma via de duas mãos. A realização não vem do nada, assim. Não é mágica. Precisa encontrar essa chave da realização. Como as emoções afetam o seu desempenho no trabalho? Você já percebeu que o dia que você não tá legal, o teu trabalho tem um rendimento menor? Se você trabalha no RH de uma empresa, você sabe bem o que é isso. E nem precisa trabalhar no RH de uma empresa. Gente, quantos atestados chegam diariamente nos RHs das empresas com CID de estresse, ansiedade, burnout, ou até um CID assim, de físico, né? Ai, dor disso, dor daquilo, e no fundo é o quê? É puro estresse, é pura ansiedade. Quando o teu emocional não tá legal, isso afeta diretamente o seu trabalho, tanto com ausência quanto queda de produtividade. E aí você desanima, e aí vira um círculo vicioso. E aí eu te pergunto, quais são as estratégias que você tem para lidar com as suas emoções no ambiente de trabalho? Que estratégias hoje você usa quando você percebe, a ansiedade está subindo, peraí, o que você usa para baixar? O estresse está subindo, o que você usa para baixar? Porque não é sobre não se estressar, não é sobre não ter ansiedade, é sobre fazer o quê? A modulação. É sobre aplicar a ferramenta para alterar o estado emocional. Gente, isso eu sempre ensinei desde o começo. Isso é uma das principais ferramentas, é um dos principais ferramentais, uma etapa assim forte que eu tenho dentro da mentoria, que eu tenho dentro do programa de treinamento. Você precisa ter ferramentas para modular o seu estado emocional, para alterar o seu estado emocional. Porque, gente,
Nós somos humanos e os humanos passam por todas as emoções. Às vezes a gente é um liquidificador sem tampa, não é mesmo? O que a gente faz nessa hora? A gente precisa ter um ferramental. A gente precisa saber como a gente vai trabalhar com essas emoções. Ou seja, como a gente altera o estado emocional. E quais são suas fontes de inspiração? Porque a gente tem fontes de inspiração. Se você não tá legal, é uma crença minha. Veja se você concorda comigo. Ninguém adoece sozinho. E se você não concorda comigo, escreve aqui nos comentários. Eu quero saber. Me convença. Sabe por quê? Porque a gente inspira e é inspirado toda hora. A gente influencia e é influenciado a todo momento, inclusive nas emoções. Então, se você não tá legal, você tá tendo uma fonte de inspiração que não está legal. Então, precisa mudar a sua fonte de inspiração. Em quem você se inspira hoje? Isso é fundamental para que você tenha realização no trabalho, na vida pessoal. Considerações finais ainda. Mudar a perspectiva sobre o trabalho faz toda a diferença. Qual a impressão que você tem sobre o seu trabalho? Quais são as crenças? O que você acredita sobre o trabalho? Nasci pra sofrer mesmo. Não sei. Sobre qual perspectiva você vê o seu trabalho? Trabalho só para pagar conta. Essa perspectiva da tua visão, gente, faz uma baita de uma diferença, porque isso vai nortear o seu estado emocional. Sim, a forma como que você enxerga o seu trabalho vai determinar as suas emoções ao longo do dia, inclusive quando acontece uma coisa ruim, porque tem hora que a gente chora mesmo. Tem hora que não dá, né? Tem gente que grita, tem gente que chora. E aí, a nossa perspectiva, a nossa visão sobre o nosso trabalho vai fazer com que a gente retorne ao estado inicial. O poder da decisão na busca da felicidade. Gente, o dia que você decidir ser feliz, você vai ser. Você precisa conhecer o poder da decisão. E agora uma perguntinha aqui. Hoje, nesse momento que você está aqui vendo esse vídeo, que você está, aliás, parabéns, você está dedicando o tempo precioso da sua vida para cuidar dessa área tão importante que é a tua emoção, que é o teu trabalho, que é o sentir-se bem no trabalho. Hoje, você sente que você tem condições de tomar uma decisão para transformar o seu trabalho em fonte de realização? O que precisa acontecer para que, enfim, você tome essa decisão? Porque se o teu trabalho é fonte de estresse, é porque você não decidiu ainda. Que você não tomou a decisão de virar esse jogo. Que eu te garanto, como alguém que já passou por essa situação, o dia que você tomar a decisão, e além da decisão, né, o dia que você tiver um plano, isso vai acontecer. É assim, 2 mais 2 são 4, tá? Tomei a decisão, tenha um plano, isso vai acontecer. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O seu desejo, a sua decisão é transformar o seu trabalho em fonte de realização? Você quer realmente a felicidade? Você acredita que você nasceu para ser feliz? Esse é seu desejo? Então, eu vou te dar 2 orientações, ou 2 dicas. Eu vou dizer 2 coisas que você precisa fazer. Se a resposta é não, tchau, já pode desligar o vídeo, acabou. Se a resposta é sim, vamos lá, pra gente finalizar aqui. Você precisa de 2 coisas nesse momento. Ou é ter coragem, porque a gente deseja, mas não tem coragem de decidir. Às vezes a gente decide, às vezes a gente deseja, decide e não tem coragem de agir. Então você precisa ter coragem para dar o passo. E o segundo ponto que você precisa é participar de um workshop online gratuito que eu vou fazer. É isso mesmo, estou te convidando para um workshop com esse tema. Aqui, esse vídeo foi rápido, a gente vai se aprofundar, são 2 horas. Onde eu vou te entregar um conteúdo de muito valor, a gente vai aprofundar esse assunto, porque chega de tanta gente com estresse, ansiedade, etc. Vamos fazer essa transformação? Então você precisa aprofundar esse assunto, o seu comportamento DDD, o seu plano, e você precisa então participar desse workshop. O link está aqui na descrição do vídeo. É um workshop online gratuito de 2 horas onde nós vamos aprofundar esse tema. Já manda esse vídeo aí para 5 pessoas. Pode mandar assim, escolhendo para as pessoas, essa pessoa sim precisa disso. E manda aleatoriamente, porque às vezes tem alguém que precisa e você nem sabe. E já faz a inscrição, tá aqui o link na descrição do vídeo e vem. E se você tá vendo esse vídeo muito tempo depois, porque aqui a gente tá em maio de 2024, se você está vendo muito tempo depois, vai lá no Instagram, tem o link aqui também. Sempre tem um treinamento, sempre tem algo para você caminhar. Combinado? Eu sou Cris Silveira, especialista em comportamento e inteligência emocional, e eu estou te aguardando no workshop para a gente aprofundar esse assunto, para que enfim você transforme o seu trabalho numa fonte de realização.